O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, amados e amadas do Senhor. Mais uma vez eu estou aqui entrando na sua casa para contar um pouquinho daquilo que Deus faz na vida daqueles que deixam Ele agir. A gente já ouviu muitas e muitas vezes que o Senhor tem um plano. E isso é verdade, o Senhor tem um plano para a vida de cada um de nós. É um plano que Ele determinou quando a gente ainda estava no ventre das nossas mães. Mas muitas vezes a gente não entende o que acontece no decorrer desse caminho, o que acontece no decorrer desse plano, da execução desse plano. O Senhor, Ele promete àqueles que o seguem que Ele sempre vai estar junto, mas Ele nunca prometeu que seria fácil. E o que acontece é que na vida da maioria das pessoas, a caminhada não é fácil. A caminhada tem tropeços, a caminhada tem obstáculos. E muita gente acha que quando entrega a vida a Jesus, que quando passa a servir de todo o coração, automaticamente os obstáculos são eliminados, automaticamente os problemas são eliminados. E não é assim que acontece. Muitas vezes esses obstáculos e esses problemas são justamente o que o Senhor vai usar para te transformar, para transformar a sua vida, para transformar a sua história. O testemunho que a gente vai ouvir aqui hoje fala disso. Fala de uma vida que vem sendo preparada desde a infância. Desde a infância, essa pessoa que vai contar o testemunho dela para a gente hoje, ela passou por dificuldades, por problemas. Muitas vezes a gente acha que criança não sofre, criança não entende, criança não sabe a verdade. E a gente vai ver aqui hoje que não é bem assim não, que criança entende, que criança sofre, que criança guarda mágoas, guarda lembranças e traz isso para o seu dia a dia, ainda depois de adulta. Mas todo esse sofrimento, toda essa caminhada difícil e complicada fez parte do plano do Senhor, fez parte do tratamento dele para a vida dessa pessoa. Hoje a gente vai entrevistar aqui a Tatiana Bastos. Oi, Tati. É um prazer receber você aqui, é uma honra contar um pouquinho do muito que Deus fez na sua vida. Eu tenho certeza que essa parte da sua história que a gente vai contar aqui hoje vai edificar a vida de muitas pessoas e vai mostrar, principalmente para os pais, para mães, como é importante o cuidado e a preparação e que tudo realmente faz parte de um plano. Seja bem-vinda. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com você, né, contando um pouquinho do que Deus fez na minha vida, um pouquinho do cuidado de Deus, né? Eu creio que o testemunho pode abençoar muito a vida das pessoas, né? E engrandecer o nome do Senhor. Amém. 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 Tati, como eu falei aqui na abertura do programa, a gente sabe que o Senhor tem um plano, mas a gente não entende o plano dele na maioria das vezes. Sim. E muitas vezes esse plano começa, como foi na sua vida, muito antes da gente sequer ouvir falar de Deus, né? A gente nem conhece o Senhor e ele já está começando a agir ali na nossa vida. Você não teve uma infância fácil, não foi uma infância tranquila, né? Quais os principais problemas, o que você mais lembra assim, da sua infância que fez com que ela fosse tão difícil? Bom, primeiramente eu não nasci num lar cristão, né? A minha família era católica, mas a única praticante era a minha avó, né? Que às vezes eu ia com ela, né? E eu não nasci num lar cristão e eu tive muitos problemas na minha infância com alcoolismo, né? Da minha família, da minha mãe, dos meus tios, né? Então eu cresci num ambiente muito difícil, né? De muitas brigas, muita confusão, não tinha paz, né? Por muitas vezes eu via minha mãe apanhar do meu padrasto, por muitas vezes eu escutava ela apanhando, né? E por muitas vezes também eu via minha mãe, né? Durante o dia, deitada na cama, porque ela já tinha bebido muito, e às vezes eu achava que ela estava morta. Eu era muito criança e eu não entendia realmente. Então eu lembro que eu abria os olhos dela e olhava a respiração dela para ver se ela estava respirando,
né? Então, assim, foi muito difícil. Por muitas vezes eu estava em casa dormindo já, né? E às vezes um tio meu chegava muito alcoolizado e eu já estava de pijama dormindo, eu tinha que sair correndo, né? Pela janela, fugida para casa do vizinho e bater e pedir ajuda, pedir socorro. E você lembra mais ou menos quantos anos você tinha quando essas coisas aconteciam? Eu, assim, creio que a partir dos meus 5, 6 anos até os 9 anos eu passei por isso, né? Porque acho que antes eu não me lembra, lembro, né? E qual que era o sentimento que ficava, Tati? O que que você sentia? Era medo? Era angústia? Era o quê? O que que você sentia? Eu lembro, eu tenho, assim, algumas recordações que às vezes eu estava, assim, tranquila, deitada, assistindo uma televisão ou fazendo alguma coisa, e quando as brigas começavam, eu lembro que eu pensava assim, eu fechava os meus olhos, prendia a respiração e queria morrer. Ali eu pedia para o Senhor, me leva, não quero mais passar por isso, né? É muito difícil. Foi muito difícil. Eu imagino, a gente tem a ideia de que criança não entende, né? Ou que ela vai crescer e vai esquecer tudo aquilo que ela vivenciou. Eu imaginava, quando eu escutava minha mãe apanhando do meu padrasto, porque a gente morava em Belo Horizonte, na casa da frente era a casa dos avós da minha irmã, que era o marido da minha mãe, e atrás era a casa da minha mãe, que a gente morava lá com ela, com meu padrasto, minha irmã. E aí, quando os dois começavam a brigar, ele começava a agredir minha mãe, a gente corria para casa da avó da minha irmã, que eu considerava como minha avó também, e ali a gente ficava só escutando da janela a briga. E eu imaginava assim que de manhã minha mãe ia estar morta. Imaginava que, sei lá, eu imaginava que a qualquer momento eu ia perder ela, a vida dela. E isso era constantemente, acontecia sempre? Sim. E como que foi? Você falou que foi mais ou menos dos 5 até os 9, né? Como que foi esse período? Como que isso parou? Ou mudou a situação? O que aconteceu? Assim, eu tive... minha avó cuidava muito de mim, né? Eu sempre ficava muito com minha avó. Ela era o meu porto seguro. Que é essa da casa da frente? Não, a minha avó, mãe da minha mãe. Uhum. Então, enquanto a minha avó esteve viva, eu tinha aquele aconchego, aquele cuidado, sabe? Aquele momento de cuidado mesmo, de paz. Só que o Senhor levou minha avó muito nova, né? Eu tinha 9 anos de idade, eu pude passar pouco tempo com ela. Então, quando a minha avó morreu, aí a família se reuniu e preocupada comigo, o que seria de mim, né? Aí foi quando eles conseguiram uma bolsa para mim estudar em São Paulo. Uma bolsa de estudos, onde eu iria estudar no colégio particular, onde eu iria sair dali com faculdade, com todos os estudos, né? Eu teria que me mudar para lá. E o melhor de tudo, que isso era preparado pelo Senhor, né? Que era um colégio cristão. Olha que bênção. E assim, isso foi comunicado a você? Te pediram a sua opinião? Falou, olha, ou então não, Tatiana, agora vai ser assim, você vai. O que você sentiu? Você queria ir ou você não queria? Como foi essa fase? Eles me chamaram, né? Minha mãe, minhas tias, todo mundo que era importante para mim ali naquele momento, conversaram comigo, me explicaram que São Paulo não era logo ali, né? Que não era pertinho, que São Paulo era um outro estado. Eu entendi, sim, e eu falei que eu queria ir, né? Eu quis ir, porque eu entendi que minha mãe não poderia me estudar, pagar uma faculdade, né? E ali seria uma oportunidade de eu ter uma vida diferente, de eu ter um futuro, né? Só que o Senhor tinha preparado algo bem, bem maior do que a gente pode imaginar, né? O Senhor tinha preparado para mim. E aí você foi para esse colégio com 9 anos. Como é que foi o primeiro dia, Tati? Quando você chegou, que você colocou o pé lá, o que passou na sua cabeça? Aquela vida ficou para trás, ou vou começar tudo novo agora. Como é que foi? No começo foi um pouco difícil. Eu lembro que eu cheguei, né? Assim, eu fui recebida por uma outra criança, que era menina também, e a primeira pergunta que ela me fez foi: você conhece Jesus? Né? E eu nunca mais me esqueci dessa pergunta. Claro que eu já tinha ouvido falar do Senhor Jesus,
mas ali foi diferente, né? Eu sabia que eu tinha um outro Jesus para me conhecer ali, né? Mas não foi fácil a minha adaptação ali. No início, eu fiquei sem comer os primeiros dias, né? Eu não comia. Mesmo eu tendo ido da minha própria vontade, com o meu entendimento, foi muito forte para mim, muito desgastante, né? Então eu cheguei, eu não tomava café. Eu lembro que eu me sentava na mesa, mas eu não tomava o café. Eu me sentava na hora do almoço, mas eu não almoçava, né? Teve um tempo para mim aceitar, né? Para me conseguir. Eu não ia para a escola no início, eu não conseguia ir para a escola. Eu não queria comer, não queria ir para a escola. Até que acho que eles iam voltar comigo, até que eu aceitei. E isso durou quanto tempo, mais ou menos, esse período de adaptação? Foram poucos dias, eu não me lembro exatamente, mas assim, deve ter sido uma semana para me adaptar, para me aceitar aquela mudança radical. E aí sim, eu passei a ir para a escola, passei a me alimentar. E aí o Senhor foi começando a me abençoar ali. E como que foi sua vida nesse colégio, Tati? A gente acha que hoje em dia nem tem mais colégio interno, né? Eu achava que não tinha mais, porque antigamente isso era muito comum, mas você é muito nova, então isso não foi tão antigamente. Não. E como é que foi a sua vida lá nesse colégio? Aí depois que eu me rendi, que eu aceitei, né? Foi maravilhoso, sabe? Nada é por acaso, Carol, na nossa vida, né? Todas as meninas do colégio estudavam à tarde, só eu que estudava de manhã, né? E o Senhor falou comigo que hoje eu sei que isso não era por acaso, né? Eu ficava a tarde toda lá sozinha. E lá no colégio tinha um piano e tinha uma moça que sentava lá e ela ia tocar esse piano. E ela ficava tocando, tocando, tocando. E todos os dias eu ficava do lado dela, sentadinha, escutando ela tocar, né? E todos os dias ela ia lá tocar o piano e eu ficava em pé lá olhando ela tocar, até que um dia eu comecei a tocar, de ouvir ela tocar, né? Eu comecei tanto a ouvir as músicas, as notas, né? Então assim foi um tempo maravilhoso, as tardes maravilhosas, né? Ela ali sentada ao piano, eu ouvindo e eu só ali observando. Às vezes eu ficava sentadinha e aí eu comecei a tocar sozinha. Só sem ninguém me ensinar, só de ouvido mesmo, eu sentava lá no piano e começava a tocar. Aí quando eles viram que eu estava tocando piano mesmo, que eu tinha, né, um talento ali, eles ligaram para minha família e falaram assim, olha, a gente queria colocar ela na aula de piano, ela tá tocando sem aula, só de ouvido. Aí eles me colocaram na aula de piano, né, e o meu professor de piano, ele começou a me dar aula de piano e ele também dava aula de canto, né? E aí, além de eu fazer as aulas de piano com ele, todos os dias eu ia para lá, ele começou a me dar aula de canto também. E aí eu comecei a ser aluna dele de piano e de canto. Glória a Deus. E foi uma experiência assim, era uma coisa que você nem imaginava que ia acontecer lá, né? Não. Mas eu imagino que tenha sido uma experiência que marcou a sua vida, por causa do resto da sua vida agora, né? O que aconteceu. E aí, você acha que isso foi mesmo? O Senhor já tinha preparado tudo isso para você? Sim, o Senhor já tinha preparado tudo isso para mim e logo depois de pouco tempo que eu estava ali aprendendo piano e fazendo aula de canto, eu comecei a cantar num coral de 60 vozes, tinha adulto, né? Adolescente, crianças, né, como eu, e eu comecei a cantar no coral e também comecei a louvar ao Senhor na igreja, né, no altar. Olha só, e ainda criança. De pequena. Né? E quanto tempo você ficou nesse colégio, Tati? Carol, foi dos meus 9 até os 13 anos, né, e foi um tempo maravilhoso, foi um tempo onde eu conheci o Senhor de verdade. Foi lindo, eu conheci Jesus como eu nunca havia conhecido, me apaixonei por Ele, me apaixonei pela palavra, me apaixonei, era assim, foi um momento lindo da minha vida, sabe? Eu tinha todo um cuidado, eu era preparada com a palavra, com os ensinamentos, sabe? E eu tinha uma vida assim, maravilhosa, eu tive uma vida assim, separada ali durante esse tempo, que o Senhor preparou para mim, né? E só que
eu fiz meus 13 anos e eu comecei a sentir muita saudade da minha mãe. Você não veio nenhuma vez esse tempo todo? Se eu vim uma vez ou duas vezes, foram muito, que eu me lembre. Sabe? Que eu me lembre, acho que foi só uma vez no Natal que eu cheguei a vir, né? Então, a maioria das meninas que estavam lá, elas eram de São Paulo mesmo. Eu era de Minas, então era mais difícil. Então, que eu me lembre, eu fui só uma vez só, vim visitar minha mãe, estar com as minhas irmãs, e eu sentia muita falta. Entendi. Tati, nós vamos fazer um pequeno intervalo e a gente volta rapidinho para contar como que foi, até quando ela ficou lá, o que aconteceu que fez ela sair desse colégio. É rapidinho.